Eu vou falar algumas palavras iniciais, tá? Sobre os números e depois vou passar a palavra para o Dr. Mário para entrar nos detalhes dos números, tá? Vocês já receberam eles, então nesse ano agora, em janeiro de 2019, né, a gente teve um saldo positivo de 34.313 postos, tá? Foi um resultado pior do que o do ano passado, por motivos que a gente vai elencar daqui a pouco, tá? Mas é importante mencionar que esse é o mês, o melhor mês dos últimos 6 anos ainda, né? Então houve o processo de recessão da economia brasileira que já começou há 5, 6 anos atrás. Desculpa, o segundo melhor, perfeito, o segundo melhor. Ele, enfim, nos gerou anos de uma recessão bastante forte, né? No ano passado o país voltou a gerar empregos e, e agora em janeiro esse processo tende a continuar, mas naturalmente é um resultado do estado econômico geral da economia, que ainda sofre um pouco em termos de alinhamento de expectativas, retomada de investimentos e tal. Em termos de desempenho setorial, tá, os 3 grandes destaques foram o setor de serviços, tá, liderando com saldo de 43.449 postos, indústria de transformação com 34 mil postos abertos e construção civil com algo acima de 14 mil postos abertos. Pelo lado, dentro ainda da indústria, né, os destaques foram indústria têxtil, vestuário principalmente. No que diz respeito a desempenho regional, quase que todas as regiões apresentam, né, uma relativa estabilidade, um pequeno crescimento, né, na região sul, sudeste, centro-oeste, e um pequeno decréscimo principalmente na região nordeste. Os principais destaques positivos e negativos: do lado positivo, Mato Grosso do Sul com um crescimento de 1,21%, e Mato Grosso 1,68%, e do lado negativo os estados de Paraíba com um encolhimento de 1,94% e Alagoas 1,43%. Nota importante com relação à questão do salário, né? Então houve um aumento do salário de contratação e de demissão da ordem de um aumento real, né, da ordem de 2,10% para o salário de admissão e de 1,33% positivo para o salário de desligamento, com uma observação que isso pode ter algum efeito também do reajuste do salário mínimo, é algo natural para essas épocas do ano. Em seguida, enfim, nós temos uma progressiva, né, em termos das novas contratações, o intermitente, alguns instrumentos da reforma trabalhista, que estão em linha com o que vinha acontecendo antes, em linha com a questão sazonal de início do ano, que é natural que haja uma menor atividade econômica, dados os gastos excessivos de final do ano, né, aquelas dívidazinhas que todo mundo contrai, então é natural que isso aconteça. Eu vou pedir para o Mário agora fazer uma explanação um pouco mais detalhada e em seguida a gente passa para perguntas, tá? A gente observar aí, acho que, em primeira mão, esse saldo de janeiro, em comparação com o saldo de janeiro de 2018, se você fizer uma análise mais acurada dos dados, isso não significa nenhuma tendência de retração, de geração de empregos do ponto de vista do período. Esse saldo também é observar que ele é um pouco superior aos saldos de janeiro de 2013, janeiro de 2014, que eram anos que ainda você não estava na crise, eram anos pré-crise ainda. Então é um saldo que pode ser considerado em linha com períodos normais de atividade econômica. Do ponto de vista setorial, eu estou vendo que nas matérias que vocês já estão divulgando, ressaltam a questão do comércio, queda do comércio, né? O comércio fez um saldo negativo de 65 mil, enquanto que no ano passado você teve um saldo do comércio um pouco menor. Janeiro é um mês que normalmente você tem essas duas balanças. Os principais setores
como indústria, serviços, agropecuária e construção civil, de um lado, gerando empregos, já numa outra, né, diferente do final do ano, né, e o comércio, que no final de ano está contratando, e a partir de janeiro ele já está fazendo o ajuste, demitindo. Então, o desempenho entre os setores que normalmente estão gerando e o comércio que está fazendo o ajuste é que dá o saldo, né, de janeiro. Só ocorre todo ano. Agora você vai perguntar, o comércio com 65 mil maior do que a demissão em janeiro de 2018, que foi 48 mil. O que significa isso? Então, eu gostaria de esclarecer, esse é um ponto, acho que importante nessa divulgação, e acho que tem que ser feita aí uma ressalva, porque a maior demissão em janeiro de 2019 tem justamente a ver com o maior número de contratações temporárias que ocorreu em novembro e dezembro de 2018. Então, esse número aparentemente mais negativo, em verdade, ele pode ser traduzido numa maior positividade. Por quê? Quando você soma as contratações temporárias do final de 2017, você tem um total de 74 mil contratações temporárias e um ajuste em janeiro com menos 48 mil. Entre essas contratações temporárias e as demissões em janeiro, a diferença positiva que fica são aqueles trabalhadores que foram contratados temporariamente e que não foram demitidos, que permaneceram contratados, né? Isso, em 2018, é da ordem de 26,1 mil, entre os 74 mil que foram contratados temporariamente e os 48 mil que foram demitidos em janeiro. Você tem um saldo positivo que ficou de 26 mil. 2019, em 2018. Agora, no ano de 2018 e 2019, as contratações temporárias subiram de 74 para 108 mil. Então você teve um boom, na verdade, vamos dizer, um final de ano muito mais forte do ponto de vista de consumo. As contratações temporárias foram muito maiores, 108 mil, né? E por isso as demissões, esse ajuste também, em termos absolutos, é maior. Foi da ordem de 65,9 mil. Né? Mas se você então fizer as contas, deduzindo os 65 mil dos 108 mil, você tem um número de trabalhadores temporários que acabaram permanecendo contratados na empresa da ordem de 42,2 mil. Então esse é o ponto, esse é o número que precisa ser ressaltado. O número de trabalhadores, né, que foram contratados no período de contratação temporária, né, e que não foram demitidos em janeiro, ou seja, que permaneceram nas empresas, né, em 2019, em janeiro de 2019, foi de 42,2 mil, enquanto que no ano passado foi de 26,1 mil. 42,2 mil contra 26,1 mil. Então, assim, é preciso olhar esse número... Exatamente, quase o dobro. Quase o dobro. Então, é preciso olhar esse número com a sua devida significação. O que aparentemente pode significar uma retração de atividade, em verdade, não foi, né? Nesse período de janeiro, gente, eu acho que a gente tem que olhar ele com muito cuidado, porque ele tem muitas influências sazonais e de deslocamentos de movimentação, né? Em janeiro, fevereiro, né, do final de ano para esse ano. Então é preciso olhar esses dados com cuidado. Em verdade, você só vai ter uma ideia, vamos dizer assim, de qual é o ritmo da atividade econômica em termos de geração de emprego em 2019, ao final do trimestre, né, no mês de abril, quando essas sazonalidades se compensam, né? Uma outra questão, em termos de setores de atividade, Vamos só repetir esses números para ficar claro para todo mundo, né? Então, o número de contratados nos anos de 2017 e 2018, nos meses de novembro e dezembro, 74. Ficou em 74 mil. Tá? E os números de contratados na passagem do ano de 2018 para 2019, novembro e dezembro, ficou em 108 mil. Tá? Então é 108 contra 75.
Naturalmente que muitos desses... 74. Desculpa, 74, isso. Naturalmente que muitos desses contratos são temporários e faz parte do processo natural de recuperação econômica. Então, os empresários, naturalmente, fazem a contratação temporária antes de fazer a expansão permanente da mão de obra, né? Ter certeza de demanda e por aí vai. O crescimento da economia ainda está muito frágil, então todo mundo ainda está na expectativa de como é que o ano vai ficar. Tá? Mas esses números são importantes para entender o saldo de 34 mil. A princípio é um saldo bastante menor do que o ano passado, quase 50% do que o ano passado, mas isso tem uma explicação. Houve uma movimentação no mercado muito superior. Tá? O ideal é que essas pessoas tivessem sido mantidas, absorvidas na integralidade? Claro que é. Né? Mas significa que, pelo menos, o volume de temporários foi bastante superior ao do ano passado. Né? Indica uma perspectiva positiva para o ano. A gente pode perguntar? Eu queria perguntar justamente por que caiu. Legal que movimentou, é bacana, mas eu queria entender por que caiu 50% em janeiro. Eu queria perguntar também sobre a indústria. A indústria contratou 15 mil pessoas a menos. Isso não é um bom indicativo, né? Começou o ano contratando bem menos do que no ano passado. A agropecuária também caiu bastante. Vamos falar sobre cada um desses, está na ordem aqui. Eu queria saber uma análise geral. Por que caiu 50%? Legal que movimentou, é bacana, eu quero entender por que caiu. Não, metade dessa queda é essa questão do comércio. Né? Essa diferença aí, se você olha em relação ao ano passado, janeiro do ano passado, né, a diferença entre 65 e 48 é 17 mil. É praticamente metade da queda do que você teve de 70 e poucos mil para 38 mil. Não é isso? Essa queda. Não chega a ser 50%, né? É um pouco menos. Né? Agora vamos comentar cada um dos setores. A explicação econômica, não por setores. Assim, a economia está menos aquecida. Qual é o pensamento pessoal? Mas para você olhar isso, bom, primeiro, vamos esclarecer uma coisa. A nossa divulgação é os dados do CAGED, as nossas análises, afora alguma outra coisa muito clara, as nossas análises se referem aos dados internos do CAGED. A nossa análise é interna ao CAGED. Né? Aquilo que os dados do CAGED permitem a explicação. Porque você fazer as correlações e tudo mais é muito cedo para você olhar, fazer isso e dizer do PIB. O que a gente sabe, que vocês sabem, é que o CAGED tem uma aderência muito grande com o PIB. Né? O PIB foi divulgado aí 1,1%, o CAGED deu 1,3%, né? No fechamento do ano. Né? Agora, a gente precisa olhar os dados internos do CAGED, porque essa é a parte que nos cabe na divulgação. Né? Então, vamos por setores. Por que caiu? No comércio, a explicação é essa. Caiu mais porque contratou mais. Né? E ficou mais gente contratada, né, que permaneceu na empresa dos contratos temporários. Vamos para a indústria. A indústria teve 14 mil a menos. Mas quando você desagrega por subsetor, a metade dessa queda tem a ver com a indústria de produtos alimentícios. Né? E tem a ver com a atividade econômica também. Não é só o emprego. O emprego tem a ver com a atividade econômica. No ano passado, essa indústria de alimentícios gerou 700 empregos, 0,7 mil. E esse janeiro caiu em 6,6 mil. Então, essa diferença de 14, né, é explicada metade por essa questão da indústria alimentícia. Agora, é bom a gente falar sobre isso, porque a indústria alimentícia é um típico exemplo de um caso localizado. Se vocês verem esse gráfico aqui, né, na indústria, você tem 12 subsetores, todos eles com resultados positivos, exceto a indústria de alimentação. Então, dos 12 subsetores, 11 setores tiveram resultado positivo. Né? Inclusive os bens de salário, né? Indústria têxtil, indústria de calçados. Agora, a indústria de alimentação tem esse saldo negativo. Por que ocorreu esse saldo negativo? Aqui a influência maior é uma coisa localizada na indústria de açúcar em bruto, no Nordeste. Esta açúcar em bruto, no ano passado, sazonalmente ela demite, nesse período. O ano passado ela demitiu 4 mil e este ano ela demitiu 9 mil. Mas então a indústria do açúcar em bruto está em crise, vai ser maior, vai ser menor? O que acontece aí, esse é o que nós precisamos ver, é que esse período ele sofre, vamos dizer assim, mudanças, né, de um mês a outro. A indústria de açúcar em bruto,
normalmente ela tem 4 meses de demissão. Começa em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, porque na medida em que a cana vai sendo produzida, o açúcar vai sendo produzido, a colheita vai terminando, o processamento também vai terminando, então é um processo, né? Se demitiu 9 mil em janeiro, né, provavelmente, o ano passado foi 4 mil, né, provavelmente em fevereiro ela vai demitir menos, né, do que demitiu em fevereiro do ano passado. Em fevereiro do ano passado demitiu 15 mil em fevereiro e 4 mil em janeiro. Agora foi 9 mil em janeiro e provavelmente vai ser menos, né, em fevereiro, porque a diferença de estoque de trabalhadores não é tão grande assim. Então tem questões de sazonalidade. Esse caso da indústria de produtos de alimentos é uma coisa localizada na indústria de açúcar e álcool, né? As outras indústrias alimentícias, as principais, tiveram alta, né? E a indústria de calçados, que é concentrada em Santa Catarina, né, também teve resultado positivo, né? Só que o ano passado foi muito maior, foi 11,1 mil e agora esse janeiro foi 5,9 mil. Mas o resultado foi positivo, né? Então quando você olha para esses dados da indústria, embora na média de todos esses subsetores, né, alguns setores até foram maiores, né, do que o ano passado. Por exemplo, a indústria mecânica, esse janeiro, gerou 5,5 mil. Em janeiro do ano passado foi 4,2 mil. Então a indústria mecânica gerou mais. Alguns setores geraram mais, outros menos. Mas por influência mais dessa indústria de calçados e da indústria de produtos alimentícios, você teve um resultado negativo. Mas não dá para você dizer que a indústria sofreu algum revés, né? É bom destacar sempre a indústria metalúrgica e a indústria mecânica. As duas tiveram resultados positivos. Isso é um destaque porque apesar do saldo de emprego não ser tão expressivo, porque o estoque de emprego nessas indústrias não é muito grande, mas ele significa um investimento. Então, desde o ano passado, as indústrias de metalúrgica e a indústria mecânica vêm apresentando resultados positivos. Isso quer dizer que, não na velocidade talvez desejada, mas o investimento na economia vem sendo feito. No setor de serviços, a gente teve um resultado negativo em transporte e comunicações, mas comparando com o ano passado, no total do setor de serviços, janeiro de 2019 teve um saldo positivo de 43,4 e no ano passado esse saldo foi de 46,5. Foi muito próximo, muito parecido, né? Onde estão as diferenças? A diferença aí global é de menos 3,1, né? É uma diferença pequena. Alguns setores foram mais positivos do que no ano passado, como o setor de serviços odontológicos e o serviço de transporte e comunicações, foi menos negativo, e você teve os setores de ensino e o serviço de alojamento e alimentação, que tiveram resultados, vamos dizer, bem menores do que do ano passado. No setor de ensino, esse desempenho um pouco menor aí de janeiro de 2019 se deve mais ao ensino de graduação e de pós-graduação. As outras faixas de ensino são muito parecidas, né? A gente acha também que há uma possível influência aí do calendário do carnaval nessas contratações de ensino. O carnaval adiantou-se um pouco para frente e as atividades escolares podem ter sido postergadas em termos de organização administrativa do estabelecimento de ensino, né? Agora, o serviço de alojamento e alimentação, de fato, apresenta, né, entre aquelas atividades que são de maior expressão, é a parte de bares, restaurantes, a parte de vigilância, a parte de condomínios e a parte de hotéis. São essas 4 atividades que tiveram desempenhos mais negativos do que tiveram no ano passado. E nesse ponto, o que pode-se pensar que, de fato, as atividades econômicas, em termos de férias, alimentação fora de casa, ela foi menor, né, em janeiro desse ano do que em janeiro do ano passado. Agora, os demais setores, como construção civil, teve um desempenho muito semelhante, a diferença foi muito pequena.
né? Então, isso é uma boa notícia. A construção civil continua gerando empregos, né? Gerou o mesmo número de empregos que o ano passado, né? Na agropecuária, você tem aquelas atividades normalmente em queda, né? Que são as atividades de lavoura temporária, cana-de-açúcar, laranja, né? E aquelas que estão crescendo, que são soja, lavouras permanentes, uva, né? Então o balanço entre essas duas coisas dá um saldo, né? O saldo esse ano foi de 8 mil e o ano passado foi até bem mais expressivo, né? Então aí tem umas coisas a ver com o mercado agrícola, né? Interno, externo. Então, e aqueles outros setores aí que são intermediários, né, ficaram aí próximo da estabilidade como sempre, né? Na construção civil, o perfil da geração do emprego é o mesmo do ano passado. Você tem maiores empregos na construção de edifícios, né? Você tem também maiores empregos na montagem de instalações industriais e estruturas metálicas. Isso também é interessante porque é investimento, né? E obras de acabamento, serviços especializados para a construção não especificados anteriormente, são aqueles outros, né, grandes. É o mesmo perfil do ano passado. Bom, em termos setoriais, se você então, o Marcelo pergunta por que caiu, você precisa olhar os dados e ver exatamente em cada um desses dados, né, o que significou isso, né? Eu entendi, tem a ver com o PIB, não está muito forte, né? Não tem jeito, né? Ao fim e ao cabo, o mercado vai ser um fator do crescimento da economia como um todo. Não tem como fugir dessa premissa, tá? E acho que é natural, todos os analistas têm apontado isso, a economia brasileira depende sobremedida da aprovação da reforma da Previdência. Não havendo a aprovação da reforma da Previdência, seguramente o mercado de trabalho, o investimento, todos os fatores macroeconômicos sofrerão seguramente, né? Daí a importância do bom encaminhamento, né, da reforma da Previdência para a retomada dos investimentos, do crescimento econômico e, por consequência, do volume de contratações, que é o que todo mundo deseja ao fim e ao cabo, né, que as pessoas estejam trabalhando, recebendo seus salários, podendo, né, prover o sustento para suas famílias. Vocês têm alguma ideia de quantas vagas podem ser impactadas pela aprovação da reforma da Previdência? Quantos podem gerar? É difícil estimar, né? Mas os especialistas têm afirmado que a aprovação da reforma da Previdência, em conjunto com outras reformas que estão sendo discutidas pelo governo, pode colocar o Brasil numa rota de crescimento entre 2,5% e 3%, sem maiores problemas, né? Isso nos permitiria reduzir de crescimento de PIB, né? E 2,5% a 3%. Depende dos especialistas, né? E as outras reformas que estão sendo discutidas pelo governo. Aí está incluído, né, reforma tributária, simplificação de procedimentos, privatização de empresas públicas, né, programa de concessões, tudo isso é importante para a retomada da economia e retomada do volume de contratações. Agora, dado o contingente de pessoas que ainda está desempregado, né, para cima da casa dos 12 milhões, esse é um processo progressivo, né, de reincorporação dessas pessoas ao mercado de trabalho. Mas, da forma como estamos atualmente, ou seja, crescendo a 1,1%, realmente o mercado de trabalho também vai terminar andando de lado. Essa é a real importância do bom encaminhamento das reformas que estão sendo discutidas, em destaque para a reforma da Previdência. Não, uma dúvida aqui, secretário. Tem aqui a administração pública, teve uma queda de 686 postos. Quando se fala de administração pública, a gente fala das empresas públicas também, né? Direta, administração direta e indireta, né? Está incluído. A administração pública aí são os seletistas da administração pública. Não são aí os estatutários, né? De cargos efetivos não estatutários. concursados, efetivos, né? Não, pode até ser concursado, mas é seletivo. São seletivos. Não tem, Enquanto o Brasil não tem estabilidade e tudo mais. Fama também tem Também. estabelecido. Isso. Inmetro, Toda a parte também. seletiva tem, Inmetro. onde tem emprego público, nas Aí, fundações, então, isso administração. significa que
isso aqui pode mudar, pode ter mais contratação a partir de agora. Porque tem algumas exonerações que não tiveram nomeações para substituir cargos importantes de diretoria, presidência e tal. Não, mas eu acho que esses cargos aí, que são cargos comissionados e tudo mais, eu acho que esse cargo não é. É porque não é CLT, né? É, Cargo não é comissionado não é CLT. É. Acho que não, aí fazer um vínculo com faixas de cargos de direção, de forma, acho que não é a melhor correta. Esse é o natural do movimento da administração pública, vamos dizer, na base, vamos dizer, do seu corpo de pessoal. Uma observação, né? Mencionei sobre a reforma da Previdência. Naturalmente, a reforma da Previdência tem a sua própria dinâmica, né? Mas me parece que há cada vez mais um consenso na sociedade brasileira que é preciso caminhar com a reforma, especialmente no combate a privilégios, né? Acho que essa conscientização chega também ao Congresso, né? Os congressistas que terão a responsabilidade por analisar o texto, promover eventuais ajustes, participam desse processo de conscientização e da necessidade de retomada do crescimento econômico do país. Secretário, o Ricardo acho que 80 mil vagas criadas. O piso era 60 mil e a gente comprou que pelo menos 3 agências tinham a mesma previsão. Uhum. Por que o senhor acha que veio tão abaixo do estimado pelo mercado, 30 mil postos? Eu não conheço as premissas sobre as quais vocês fazem as progressões, tá? Isso também... Uma variedade de sim, casos, de analistas. sim. Isso também nos chamou a atenção e é por isso que a gente foi tentar esmiuçar um pouco aquele dado dos 34 mil, tá? E o que a gente conseguiu retirar de informação é basicamente isso. Houve um volume muito maior de contratação na virada deste ano em comparação com o ano passado. Mas... O saldo no ano passado foi negativo, né? 300 mil. Não, eu estou comparando Janeiro com janeiro. Isso. Você está falando do ano inteiro, né? Do dezembro, né? Não, dezembro sempre é. Não, nós Os só dados que a gente está estamos falando do mencionando é novembro e dezembro, tá? Pegando apenas esse setor que teve uma demissão muito grande. Comércio. Isso. É porque o comércio, ao contrário dos outros setores, em novembro e dezembro ele admite. O saldo negativo de dezembro é os ajustes nos outros setores, na indústria. Mas e daí a diferença do que o mercado previu? O mercado esperava bem mais. Bom, mais uma vez, tá? Aí eu não conheço as premissas de vocês, dos analistas, né, das casas de análise, etc. Mas o que nós podemos falar é abordar o que a gente consegue extrair de informações dos números. E o que os números nos apontam de diferença é exatamente isso, um volume de contratações maior neste ano em comparação com o ano passado. Por outro lado, também um volume de demissões maior do que o do ano passado, porque o número, né, o estoque de contratados era maior. Aí, lógico, né, o que todos nós gostaríamos é que esses temporários contratados por ocasião de final de ano tivessem sido todos efetivados. Mas a economia crescendo realmente a 1,1%, como divulgou o IBGE ainda hoje, fica difícil mesmo, né? Eu acho que o empresariado, tanto quanto nós, né, acho que a sociedade brasileira toda está um pouco aí em compasso de espera, né, para ver de que forma as reformas vão ser encaminhadas, vão ser discutidas dentro do Congresso, né? Não é um processo trivial, são muitas as reformas que estão sendo discutidas nesse momento. Agora tem outros. Não, o que importa é o saneamento das contas públicas, né? E a gente sabe que o maior instrumento para fazê-lo é a reforma da Previdência, tá? Como não é a minha área imediata de atuação, eu prefiro não tecer comentários sobre pontos específicos da reforma. Secretário, falando da reforma da Previdência, vocês encaminharam uma proposta para a gente, que mexe com todo mundo, e hoje o presidente deixou a entender que aceita uma idade menor para a mulher, menor que os 62 anos. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, isso não pode desidratar a reforma, sendo que essa idade de 62 anos que está prevista na proposta é uma idade que vai valer daqui, sei lá, para o futuro ainda, para os novos trabalhadores. Não. Mais uma vez, né? A mulher hoje, a mulher que está entrando no mercado hoje, ela já não tem as condições iguais que os homens?
mais uma vez, tá? Com todo respeito ao trabalho de vocês, mas eu não vou fazer nenhum comentário sobre pontos específicos da proposta, porque não é a minha área de atuação, nem atribuição, e não é a minha área de conhecimento também, tá? Obrigado. Agora, voltando um pouco aqui na parte do trabalho, a pergunta sobre essa diferença, eu acho que assim, também com todo respeito, né, nas metodologias de estimativa, de coisa, mas o período de janeiro, fevereiro, esses períodos, é muito difícil você, vamos dizer, controlar todas as variáveis nesse ponto, né? Na verdade, por exemplo, a agricultura gerou 8 mil em janeiro de 2019, gerou 15 mil em janeiro de 2018. Mas nada impede que a agricultura, em fevereiro, vá recuperar e, na média, ele dê o mesmo ou mais. Porque a agenda, né, das fazendas agropecuárias e tudo mais, não é uma agenda contadinha, né? Então, assim, esse período, assim, até março, você tem, assim, até o próprio comércio, né, alguns serviços também, né, tem algumas indústrias, né, tem períodos que são variáveis, né? Então, tem muitas coisas aqui, né, que possam estar, foi menor do que o ano passado, mas em fevereiro já podem compensar, isso vai ocorrer, né? Essa divulgação de hoje no PIB de 1 milhão, ela acaba impactando as projeções de vocês para as vagas a serem criadas esse ano? O Ministério do Trabalho não faz projeções sobre o mercado de trabalho, tá? Exatamente por esses problemas. O que nós fazemos é tratar as bases de dados com o que há de realidade, tá? Eu acho que o mercado, né, os analistas têm inclusive mecanismos e instrumentos, né, econométricos muito melhores do que os nossos para poder fazer esse tipo de projeção. Agora, em relação ao que o trabalho intermitente, o trabalho em regime parcial, né? Quando se houve a reforma trabalhista, a previsão era de que profissões, principalmente de nível superior, de alta escolaridade, alta qualificação, que teria, digamos, estariam mais encaixadas nesse tipo de trabalho, porque isso já existia, médicos, engenheiros, etc., entre outros, na época citados, seriam isso. Mas agora, no âmbito concreto, o que a gente vê é que são profissões muito menos qualificadas que estão elencadas aqui como os maiores participantes disso, com maiores resultados. Tanto nos dois. Professor de nível superior, professor de ciências exatas, professor já tem mesmo experiência. Então, quer dizer, a realidade não desmente tudo que foi dito na época da reforma trabalhista? Não, de jeito nenhum, né? Em termos de trabalho intermitente, o intermitente ele não vem para tentar suprir ou formalizar profissionais mais gabaritados, né, com maior nível de formação. O intermitente é ao contrário, ele é a ponte entre o mercado informal, tá, e o mercado formal. O intermitente ele é um seletista como outro qualquer, ele tem todos os direitos de um trabalhador CLT. Tá? O contrato dele está registrado na carteira de trabalho da mesma forma como qualquer outro. Mas então ele é uma forma de permitir, é um instrumento aos empresários, né, para fazer as contratações sem entrar num contrato de longo prazo. Então, entrando nos exemplos, né, é para o restaurante que tem um movimento muito grande no final de semana, né, para o buffet que não tinha uma forma de contratação para dar conta de uma festa pequena de 15 pessoas nesse final de semana e um evento enorme no final do ano de 500 pessoas, por exemplo, né? Então, o intermitente dá essa flexibilidade, mas ele está voltado para profissões, principalmente de atendimento ao público ali. Já a jornada parcial, em outros países, ela tem uma utilização de maior escala mesmo, tá? Se você pegar os países europeus, por exemplo, os percentuais de utilização na França, por exemplo, rodam ali perto de 25% e chegam a 45% em países como a Holanda. 25% a 45% de todo de todos os trabalhadores se utilizam de algum mecanismo de jornada parcial. Tá? Agora, ela ainda é pouco conhecida no Brasil, pouco conhecida do empresariado. E nós temos que mencionar também que os contratos terminam sendo muito questionados na justiça. Então, há uma insegurança jurídica ainda grande em termos de outros contratos que não o contrato tradicional, que é por prazo indeterminado. A modernização trabalhista ajudou a dar maior segurança jurídica
a estrutura do mercado de trabalho como um todo, mas esse é um processo que é incorporado ao dia a dia ao longo do tempo, né? A modernização, os efeitos da modernização trabalhista serão sentidos em termos de segurança jurídica, né, no médio e longo prazo. Tem médio e longo prazo? 5 e 10 anos, 5 e 10 anos, isso. É que agora existe sempre uma acomodação, né? Então, a Justiça do Trabalho agora está, né, tá olhando para a modernização trabalhista e interpretando alguns pontos, tem alguns pontos que estão sendo discutidos ainda dentro do STF, então é natural que haja um tempo ainda de acomodação, né, para a melhor utilização dos instrumentos. Mas a expectativa é sim que a jornada parcial seja mais utilizada, né, seja utilizada por uma parcela maior da população. Mas uma parcela maior de autoescolaridade ou de particularidade? Nós não temos preferência, na verdade, né? E aí, nos países que já adotam a jornada parcial em maior escala, né, que já tem essa prática, o que se percebe que não é muito por perfil do trabalhador, tá? Mas por tipo de trabalhador, ou seja, as mulheres costumam usar mais do que os homens, os jovens, por exemplo, quando estão conciliando com o trabalho, se utilizam da jornada parcial, são particularidades de que é um contrato de trabalho que te dá mais flexibilidade. Então eu ia dar o exemplo, né? Eu acabei de ter filho, mas acho que seria um exemplo infeliz. Então uma mulher que tem acabado de ter filhos, por exemplo, né? Quer passar mais tempo em casa, mas não quer se afastar do mercado de trabalho, então tem uma jornada parcial de 4 a 6 horas, por exemplo, né? O idoso que também não está querendo sair do mercado de trabalho, né? Quer continuar ativo, mas também não quer se dedicar, né, às 40 ou 44 horas por semana a um trabalho. Então ele escolhe uma jornada parcial. É um instrumento bastante flexível, tá? E da forma como a gente fez aqui no Brasil, não é uma jornada fixa, você pode colocar, né, desde 2 horas, né, por semana até 30 horas. Até 30 horas, 30 porque a horas. reforma ampliou Isso. o trabalho parcial, que antes só ia até 24 horas. 24 horas, você não podia ter trabalho parcial que fosse superior a 24 horas no mês. Né, na semana. Então aumentou para 25 até 30, para poder dar mais uma opção de contratação. Mas dito isto, mais uma vez, né, o mercado de trabalho ele é uma variante do desempenho da economia como um todo. Então, inclusive as potencialidades da modernização trabalhista só serão conhecidas no momento em que a economia voltar a crescer, a economia reagir. Aí sim a gente pode ver, né, uma maior contratação do intermitente, da jornada parcial, né, e dos outros instrumentos que foram aprovados pela modernização. Deixa eu perguntar o caso do Rio, que não sai da crise de jeito nenhum, está sempre demitindo, e por quê? Isso é por conta do comércio? Qual é a explicação? A crise do Estado em si. Então, o comércio cai em todas as capitais, em todos os estados, e atingiu o Rio também. O problema é que a economia, de fato, do Rio, né, em termos de serviços e tudo, está muito em baixa. Né? Então, assim, quando o comércio sempre cai e atingiu o saldo de emprego. Se os outros setores de atividade não reagem, né, o saldo tende a ser até negativo, né? Como é o caso, por exemplo, do Nordeste. Né? Se vocês viram aí, né, fora o Rio, o emprego cresceu muito no Sul, tá certo? Centro-Oeste, que tem agricultura e que tem indústria. Né? No Sudeste ficou mais ou menos, né, meio estável, entre aquilo que se contratou nos outros setores que se demitiram no comércio. Né? E o Rio de Janeiro, por não ter, né, uma reação, né, igual nos outros setores da indústria, serviços, construção civil, acabou tendo um desempenho muito ruim. Né? Economia do Rio de Janeiro, né, sofreu ao longo do tempo com o processo de transferência de atividades, principalmente para o estado de São Paulo. Né, primeiro, né, com um parque industrial que saiu do Rio de Janeiro e depois com um parque financeiro. Não vale a pena a gente entrar nos motivos aqui, né, mas essa foi uma realidade. Então, historicamente, a economia do Rio de Janeiro está muito voltada para a parte de comércio e serviços. Né, tem um contingente populacional bastante expressivo, né, e em algum momento a indústria do petróleo também passou a ser muito relevante. Mas a realidade é que enquanto os investimentos não forem retomados, né, Petrobras ainda está
num processo de recomposição, de retomada de investimentos, a economia do Rio de Janeiro permanece ainda sofrendo. O revés também, não. O setor público no Rio de Janeiro é muito importante, né? Tem um peso muito grande. E a questões da saúde, né? Da remuneração dos servidores, né? Dos aposentados, tudo isso afetou a economia muito para baixo, né? E a outra coisa a comentar em relação a isso como você pode ver, o Nordeste todo teve um desempenho negativo, né? As capitais do Nordeste principalmente. E isso se deve muito exatamente ao fato de que o Nordeste também é muito dependente de comércio e serviços, né? E no final do ano passado, as contratações temporárias no Nordeste se destacou muito, né? Tiveram muitas contratações, né? E agora também sofreram um pouco em relação a isso. Então, o janeiro tem muito a ver com isso. Aqueles estados que têm mais robustez na indústria, né? Na construção civil e agricultura, tendem a ter um desempenho bem melhor do que os outros. Mas a gente, então, nessa lógica, a gente imagina que São Paulo, então, vai passar a ter uma queda maior. Porque, quer dizer, saiu do Rio para São Paulo a indústria e depois todo o setor financeiro, isso muito no passado. Isso. Mas agora as grandes indústrias, principalmente automobilísticas, algumas, estão saindo do Brasil de São Paulo. Então a tendência é piorar o emprego lá. Com certeza, se há uma tendência de saída de indústria, com certeza a dinâmica do emprego toda é afetada, né? Porque São Paulo, ao contrário, depende muito da indústria. Depende muito da indústria. São Paulo tem um parque industrial muito diversificado e a indústria vem sofrendo ao longo dos últimos anos, né? Não é uma coisa de agora, né? Então, precisa sim ter um processo de modernização. A Ford tem uma simbologia ali muito grande, né? É lógico que nós lamentamos, mas aí é uma questão comercial, uma decisão realmente da empresa.